Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, tá? Eu acredito que essa seja a primeira aula propriamente dita gravada, porque alguns alunos não estavam ainda na plataforma, né? Ela não estava pronta aqui. E daí eu deixei duas aulas, tá? Deixei duas aulas, enviei. É porque assim, talvez alguns de vocês não receberam o envio porque alguns não estavam na plataforma. Aí eu olhei aqui, já tá todo mundo ok, todo mundo ativo, e a partir de agora vocês vão receber aqui, tá? Eu deixei duas aulas já, então vamos começar a partir da terceira, mas eu vou desenhar o contexto aqui, tá? Antes da gente iniciar propriamente dito aqui, vou compartilhar com vocês as diretrizes, tá? Do Senai Unidigital, diretrizes que tornam a nossa aula mais proveitosa aqui, tá? Às vezes o menu flutuante, igual agora vai rolar o vídeo, né? Tem um menu flutuante que às vezes não aparece a mão levantada, mas não tem problema não, tá, pessoal? Você pode falar, ó, professor, o senhor não viu a mão, porque ela só aparece para mim, não aparece para vocês. Ó, professor, levantei a mão aí, tô querendo falar e aí eu não tô conseguindo, tá? Aí você pode falar, ó, né? Mas assim, não sendo, né? Vamos focar no levantar a mão, tirar dúvida, tá? Eu vou passar o vídeo aqui das orientações e depois a gente volta à nossa programação normal aí, tirando dúvidas, se alguém já tem dúvida aí, se não está conseguindo acessar, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Ó, deixa eu compartilhar aqui a tela. Como eu disse, né, essa vai ser a primeira aula mesmo, né, propriamente dito, que eu havia deixado duas aulas gravadas, tá? Basicamente, eu deixo a aula, o arquivo de simulação que a gente vai precisar para a aula, tá? Então, já tem duas pastas aqui, tá? Caroline, não, é a Flaviane. Flaviane é que a monitora de vocês, é porque eu estava confundindo. Estou dando aula para uma outra turma que é essa mesma disciplina. Então, geralmente eu peço para pôr a pasta em cima da aula, tá? Com o esquema que a gente está analisando. Como eu não havia ministrado aula, só coloquei aula gravada aqui, eu vou dar uma olhada aqui na biblioteca para ver se o software ele está disponível para vocês. Realmente ele não está. Alguém me mandou alguma pergunta sobre o software aqui, ó. Realmente não consegue baixar. Eu vou fazer uma alteração aqui e vou ensinar para vocês aqui rapidão como é que abre ele, tá? O software que eu vou colocar aqui para vocês é esse aqui, ó. Tem até um outro software que ele é mais visual,
Mas, assim, eu acredito que você entendendo o conceito pelo Cadicimo, que a maioria utiliza, eu vou colocar esse aqui disponível para vocês, tá? É o 4.0, não é esse 3 aqui. Eu vou só tirar o compartilhamento aqui. Eu vou só fazer a troca aqui rapidão aqui do arquivo. Enquanto isso, se tiver alguma dúvida aí, pode ir perguntando aí. Que realmente eu testei aqui no vídeo, né, falando sobre o simulador, no vídeo complementar, e o Cadicimo não tem aqui. É o 4.0. Deixa eu ver se eu consigo carregar ele. Perdão aqui, pessoal. Ah, eu tenho que carregar ele aqui. Vou colocar numa pasta aqui. Achei aqui. Deixa eu ver, download. Coloquei na pasta download para ficar mais fácil para vocês. Eu acho que agora vai dar certo. Só testar aqui para ver se ele realmente. Ó, tá aparecendo o link aqui. É porque o link estava quebrado. Vou compartilhar novamente aqui com vocês e testar aqui se ele vai funcionar. Então, aqui, ó, gente. Vocês vão em biblioteca, tá? Do curso aí de vocês. Aqui tem uns vídeos ensinando como você fazer no Cadicimo, tá? Nesse vídeo aqui tem explicando um simulador. É esse simulador aqui, ó. Ele explica, mas não fala onde baixar. Isso aqui, ó, planta industrial. Dependendo da quantidade de aulas que nós vamos ter, deixa eu ver, 11. Eu acredito que dá para a gente brincar um pouco com ele. Mas vamos focar primeiro em aprender esse que é o mais simples, o cá de cima, tá? E aí você baixa ele aqui, quer ver, ó? Agora o link tá vendo? Ó, aparecendo aqui embaixo aqui. O link realmente está aparecendo. Aí você salva. Provavelmente vai ir para a pasta download, né? Aí o que que você vai fazer? Você vai clicar com direito aqui e extrair. Você coloca extrair aqui, tá? Algumas versões você tem que instalar ele na máquina. Só que essa versão aqui é um artifício que a gente utiliza. Geralmente é o pessoal aí né, da ciência da computação em geral. Como aqui as máquinas do Senai, elas têm um firewall bem pesado, inclusive as máquinas que a gente utiliza, que os professores utilizam, vocês utilizam lá no momento presencial, no laboratório de informática, tem um software que chama Sentinela. Ele é mais ou menos assim. Isso foi o rapaz aqui o Oscar e o Daniel do TI que me explicou. Diz que ele atira primeiro e pergunta depois. Ele tira o seu acesso e depois que ele vai perguntar. Eu até estava tentando instalar um software aqui com hard lock, mas ele não deixou. O computador simplesmente travou aqui. E aí eu tive que desfazer tudo. Eu vou ver como é que eu faço. Talvez eu tenha que atualizar ele é próprio, tá? Ele é meu, que ajuda na elaboração de projeto. Talvez seja até interessante você ver esse software, como é que ele funciona, né? Que talvez em algum local que você for trabalhar, você utiliza ele.
Tem um software que o pessoal está utilizando, ele é parecido com o CAD-Simo, mas ele tem mais a ver com AutoCAD do que com CAD-Simo. E eu já vi, tem a Volga Engenharia aqui em Goiânia, que eles utilizam bastante esse, inclusive para as vagas lá de eletrotécnico, de projetista, requer esse programa. Eu vou pegar o nome dele e depois mostrar para vocês, que é focado na parte industrial, tá? Então você vem aqui, extrai, por conta disso, essa pasta aqui é uma pasta que foi instalada em um computador que tem acesso, tá? E ela é exatamente a pasta que fica salva lá no Drive C, tá? Então, basicamente, por isso que está aqui há muito tempo, que foi que você tem os registros. E aqui tem esse executável, até alguns alunos, pessoal faz, por exemplo, aqui cria um atalho, né, e você deixa numa pasta fixa do computador para ele rodar, tá? Então, só o fato de você extrair ele e vir aqui clicar, dar dois cliques no executável, ele já roda, tá? Inclusive, é lá, esse arquivo aqui é do Ensinando Elétrica lá, obrigado aí, acho que é se eu não me engano é o Mated, Henrique Mated, que é o dono do canal lá. E daí você tem nesse gratuito aqui, né? A versão com mais skills aí, dá para você fazer muito mais coisa. Essa daqui dá para você simular, mas não dá para você, por exemplo, saber qual que é a corrente elétrica. Então, assim, você vê o comportamento, vê como é que a partida ocorre, né, que ela acontece, mas propriamente dito, dá ver corrente, outros softwares que faz isso. Aí você só vem aqui, ó, na hora que você abre aqui, ele parece senha, ou você vai com o mouse aqui digitando, ou até no teclado mesmo, 4962, dá um OK no Enter, ou aqui usando o mouse, ele pega e já abre uma folha genérica de projeto. Quando ele faz isso aqui, eu já fecho e já vou atrás da simulação que eu preciso, tá? Então é assim que vocês vão conseguir utilizar o software aqui, o CAD Sim, tá bom? Então vocês já podem baixar ele. Deixa eu apagar aqui, que eu vou utilizar de outra pasta. Senão vai lotar minha pasta aqui. Daí, né, vamos lá em situação de aprendizagem. A última aula, né, que é a que eu coloquei gravada foi a aula 2 aqui. A primeira eu explico, tá? Não é porque é uma aula gravada de outra turma. Eu explico direitinho, né, o problema, o grande problema da máquina elétrica, que é a partida, né, a corrente de partida, ela é muito alta. Inclusive, eu tenho turmas de eletricista industrial. O livro para eletricista industrial, inclusive, ele é bem mais detalhado do que o livro oficial que vocês têm aqui na plataforma, tá? Eu vou ver até que se eu coloco ele aqui disponível aqui, que ele, nossa, ele são, acho que 15 capítulos, ele é bem detalhado mesmo, bem mais que o livro oficial de vocês. Então eu expliquei o que que é a partida direta e deixei a simulação disponível para vocês baixarem e fazendo as atividades, estudando, né, entendendo aqui. O 2 foi, o primeiro foi, aqui foi uma introdução, né, porque na maioria das bibliografias a partida ela chegou 8 vezes a nominal. Eu vou até usar um software aqui que talvez a gente precise. Rapidão aqui, pessoal. Deixa eu só ver se ele está disponível aqui. E aí, enquanto está abrindo aqui, o Vinícius, Anderson, vocês já trabalham como eletricista industrial? Sabiam que
uma máquina elétrica, um motor elétrico, ele precisa de toda essa parafernália, contator, botoeira, para dar partida, né? Porque eu confesso que quando eu entrei nessa área, já foi direto, até tentei entrar na escola técnica, não consegui, lá naquela gratuita lá chamava Cefet antigamente, só para vocês terem uma ideia. E foi muito difícil a prova, era pra você fazer aquele concomitante, né, que você faz junto com o segundo grau, não consegui passar. E quando eu fiz o segundo grau colegial normal, fui para o curso de engenharia elétrica, sofri bastante, porque tinha muita coisa que eu não fazia ideia. Fazia ideia, eu achava que eu sabia muito de eletricidade, né? Descobri que não sabia nada, descobri que eu não tinha estudado praticamente nada. Na parte de acionamentos, a gente tem uma matéria lá na engenharia que chama acionamentos aí, então não é pecado vocês terem dúvidas, tá? Daí hoje eu vou baixar aqui a atividade aqui. O primeiro, até a primeira aula aqui, deixa eu ver então eu só falei, fiz a apresentação, tá? A segunda aula foi sobre o questionário. Beleza, agora é a atividade 2. Então essa você tem duas atividades, tá? Antigamente as duas eram discursivas. Essa daqui é um questionário. Na gravação da aula passada, ó, tem pessoal que já até tentou já fazer. Já está na gravação. E tem esse daqui, ó, que é a folha da atividade 2. Já vou baixar aqui. Vou baixar também o descritivo, tá? Que é a SAP 1. Eu não sei o que que está mudando a configuração aqui. Às vezes ele aparece no próprio navegador. Isso não é inteligente. Deixa eu ver, atividade. Então, agora, atividade 2. Inclusive, vamos utilizar bastante, tá? O, a norma. Até eu dou aula segunda-feira para o pessoal de eletricista industrial. Até baixei a atual. Vamos utilizar a mais antiga aqui, que ela, inclusive, eu posso até colocar ela disponível aqui para vocês, tá? Mas basicamente, você vem aqui, né? Equatorial Goiás, normas técnicas. Aí você vem aqui ali, enviar, normas técnicas de conexão. É, aqui você clica de novo aqui, ó. Tem a 01, que é essa daqui. Basicamente a 01 e a 04, deixa eu ver se elas estão aqui. A 04 são quase as mesmas, tá? Essa nova versão eu descobri que não exatamente. Porque como eu lido com múltiplas unidades consumidoras, tem a tabela, por exemplo, de transformadores que são utilizados no mercado, agora está só nela, não está mais na 01. Então você baixa aqui a última versão, revisão 9, tá? Eu vou utilizar essa versão aqui para gente, a, a versão 7, que ela é mais didática, tá, pessoal? Então vamos lá. Então na atividade 1, né? Ele fez o questionário para entender a nomenclatura, tá? Basicamente aqui, eu na gravação, eu leio, né, essa parte aqui para vocês, né? Que é dúvida, veja lá na gravação. Então, a atividade 1 foi responder o questionário, que basicamente, tem vezes que a gente não coloca questionário, tem vezes a gente coloca ele discursivo, e é justamente para você entender como que funciona
a nomenclatura da máquina elétrica. Desculpa, gente. A gripe tá brava. Por isso que eu coloquei disponível para vocês o simulador. Já ensinei vocês a utilizar esse simulador, que ele vai ajudar na análise, tá? É à primeira vista. Os diagramas de controle, eles são um pouco complicados, tá? Tem uma lógica. Então, o objetivo da gente é entender essa lógica aí, tá? Só um minutinho, pessoal. Inclusive, eu já pedi para Flaviano colocar disponível aqui. Eu acredito que só não tá. É aqui, ó, ela já colocou o selo aqui, esquema um. O que que eu vou fazer agora aqui? Deixa eu só parar o compartilhamento aqui. Eu vou liberar já o material extra, tá? Até para vocês poderem baixar ele aí na plataforma. Esquema um, deixa eu liberando aqui, pessoal. Ó, agora tá liberado. Deixa eu voltar aqui o compartilhamento. Então, basicamente eu já liberei, tá? A Flaviane já tinha colocado aqui, tá liberado. Vocês podem baixar o esquema que a gente vai analisar hoje, que é o primeiro esquema, tá? Então, esse tipo de formulário aqui é um formulário que, por exemplo, você faz um projeto, tá? Deixa eu pegar um projeto aqui. Vou pegar um exemplo aqui, tá? Quando você faz o projeto, né, no AutoCAD ou no Proelétrica, isso aqui é a planta geral aqui, ó, que tem a subestação, né? Tem um diagrama unifilar geral, desde lá da chave fusível de proteção que fica aqui, ó, no transformador, tá? O elo fusível de proteção aqui. Aí, geralmente você pega o desenho. Esse daqui, ele é lá do Marabá, tá? Marabá, Pará, né? Inclusive a medição aqui de alguns. Esse aqui, porque ele é na zona rural, ele é industrial, ele fica embaixo. Aí eu tenho. Aí se já foi informação de um aluno, lá atualmente é Equatorial. Quando eu fiz esse projeto aqui, era CELPA, né, Centrais Elétricas do Pará. E daí ele falou que era comum a medição residencial, não sei se algum de vocês conhece alguém de lá, a quando você tem um alto índice de roubo de energia, né, o furto, né, no caso é o furto, né, de energia e tal, ligações clandestinas, lá por padrão, numa residência, em vez de você colocar ele no chão, na mureta aqui, né, lá disponível para o leiturista, o pessoal coloca lá em cima no poste, coloca um espelho especial lá para você verificar quando não é remoto, tá? Eu já de dois lugares que eu me lembro que eu já ouvi esse tipo aí, foi no Pará e, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, pela Energisa, aluno também fez o mesmo comentário. Então, nessa época, atualmente é Equatorial Pará, né? Distribuição, tá? Lá é distribuição Pará.
Então, você tem todos, né, o diagrama aqui, você pega esse desenho aqui, você pega na, na norma, tá? Ou você reproduz ele, ou você utiliza um programa especial que ele extrai. Até tem um aqui que eu extraio do PDF, tá? E coloca no AutoCAD. Enfim, você tem quadro de cargas, né? Você tem o diagrama geral aqui, ó, mostrando a ligação em média tensão. É um transformador de 300. A rede em média tensão ela está em delta, por quê? Ela está em delta porque eu não tenho utilização, é só transporte mesmo. Nenhum cliente utiliza a energia nesse nível. Quando é nenhum cliente, é só residencial, né, professor? Predial, não, é só industrial, né? É predial e pequeno comércio utiliza pouca potência, né? Não importa se é industrial, se é comercial, se é uma residência, um kitnet, um barracão, tá? Todos utilizam na baixa tensão. E aqui é a configuração da baixa, nessa região aqui lá do Marabá, né? A zona rural, onde fica lá essa sede da JC Distribuição, né, de logística. Lá o padrão é monofásico 127, né, que é o 110, e tensão de linha, duas fases 220. Aí é aqui na configuração estrela é que você tem a utilização, porque eu tenho clientes que têm a opção por exemplo, nessa opção aqui deixa eu tirar aqui o OSNAP, menu tá pegando aqui no. Se eu não tô conseguindo marcar, ou desmarca. Aí geralmente, ó, você liga um. Bicho, tá preto? Só um minuto aqui. Ah, já sei. É porque eu tô no layout aqui. Então vou ter que desenhar por cima aqui, tá, pessoal? Quando é na camada layer, essa camada aqui, ó, a gente não consegue. Então eu tenho a opção, né, de clientes monofásico, aqui é a carga do cliente, né? Uma impedância. A impedância seria o somatório de todas as cargas do cliente. Então aqui, por exemplo, seria fase A, B e C. Aí um cliente, o neutro aqui, tá? Esse aqui é o neutro aterrado. O neutro ele sai na ligação estrela aqui, você consegue tirar ele do meio das bobinas de tensão e aí você curta o circuito com terra, porque aí você vai ter a fase A, né, alimentando o cliente e o neutro, né, barra terra, fechando o circuito. Já aqui não. Aqui eu só tenho a opção de tensão de linha, né, ou seja, 220 ou então 380. Aqui seria trifásico, se eu ligasse em triângulo, né? Trifásico, ou iria bifásico, duas fases aqui, que é o 220. Aí geralmente esse aqui é para transporte de energia ou da partida, né? Vamos dizer assim, a velocidade de cruzeiro aí do motor, né? Ele vai estar ligado em triângulo, porque a maioria dos motores são trifásicos, né? Existe motor monofásico, motor de corrente contínua, tá? E dependendo, tem outro tipo de construção, tá? Beleza, professor. Entendi. E daí tem projeto que você faz o cálculo, aqui é o cálculo de queda de tensão, tá? Da subestação até o circuito, vamos dizer assim, o mais crítico, de maior potência,
Dá 6,8 aqui, ó. Tá quase no limite, a NBR 5410. Quando você tem um cliente que ele é até um comércio, que ele tem um próprio transformador, né? Um pequeno comércio aí, que tem um de 75 kVA, né? Ou esse daqui que é um de 300. A queda de tensão ela tem que ser de 7% no máximo. E quando você não tem um transformador próprio, você já vem direto à medição, e aí ele vem de um transformador que ele alimenta vários clientes ao mesmo tempo pelo secundário, e daí essa queda de tensão ela tem que ser 5%, tá? 5% quando é residencial e 7% quando é indústria barra comércio, tá? Que tem, inclusive, tem transformador próprio. Tem os cálculos aqui, né? Cálculo de demanda, tá? Realmente você faz o cálculo de demanda aqui no. Eu já estou dando esse spoiler para vocês entendendo o papel do motor, tá? Na instalação industrial. Então você tem aqui, ó, ar-condicionado que tem motor, né? É compressor, né? Câmara fria, na JC também tem câmara fria. Elevador também tem motor. Tomada de uso específico. Provavelmente alguns desses aqui específicos, não estou falando geral, eles têm motor, se tem máquina elétrica, você tem que considerar se essas máquinas têm, para essa tensão aqui, ó, o 220/110 ou 127, né? Você pode ligar direto até o menor, se eu não me engano, acho que é o de 3 CV, você pode dar partida direta. De 5 CV para frente, tem que ser partida indireta aí, utilizando uma técnica para diminuir essa corrente de partida. Entendi, professor. Já o nosso aqui, né, Equatorial Goiás, você pode até 7 CV e de 7, não, não, até 5. 7 CV para frente, eu tenho que utilizar uma técnica, tá? Uma técnica que eu vou mostrar aqui na norma, tem uma tabela, tá? A atualizada também tem, só que essa tabela está um pouco mais para frente. E você tem documentos, igual a gente já dando um meio que spoiler das próximas aulas aqui, você tem o documento que é o projeto, tá? O memorial do projeto, tá? Que é a descrição do cliente, o que que tem de entrada aqui, né? Considerações preliminares, as normas da época aqui, ó, era até a NT 02, era da CELPA, né? Centrais Elétricas do Pará, ó, que tá vendo? CELPA, ainda não tinha feito a desestatização, né? Aí a descrição do projeto, as características da entrada, né? Um poste de 11 metros que suporta a carga de 1.000, o para-raio, tem toda a configuração aqui. O quadro de carga com os cálculos, inclusive, se eu não me engano, esse foi feito no CADPROJ. Quem fez o projeto original foi no CADPROJ. A gente só fez, né? Inclusive, o dono dessa empresa, ele trabalhou comigo. Ele estudou comigo lá na Católica, né? É o Pedro, Pedrinho, o pessoal chama Pedrinho Pedreira, e ele é o responsável técnico aqui. E aí é comum você ter esse tipo de documento, igual eu mostrei para vocês, um documento de memorial descritivo. Nós vamos ver na próxima, a gente já viu, né, na verdade, na UC lá de Segurança e Eletricidade, que tem um prontuário de instalações elétricas, né? Então, esse esquema aqui, por exemplo, lá dentro de um projeto, ó, você tem que instalar, por exemplo, um motor trifásico com partida direta, tá? E daí você vai ter o esquema dele, a lista de materiais, por exemplo, você trabalha para Transol ou para eletroenergia, né? Você vai, né, a partir da lista de materiais, a partir do diagrama unifilar, geralmente
Às vezes até essa folha aqui, uma cópia dela é colada lá no quadro de distribuição, tá? É, e aí você, por exemplo, trabalhando para a Transol, para uma empresa que faz a montagem, alguns quadros você monta na empresa, já leva o quadro montado só para fazer a conexão elétrica, às vezes você tem que ir lá no cliente, né? Enfim, esse tipo de documentação, ele é necessária, né? Às vezes, dependendo da complexidade do projeto, para você executar. Aí hoje vai ser o esquema um que você vai dar partida, né, direta, né, com reversão, tá? Então, a mesma partida que a gente viu lá no partida direta, deixa eu abrir logo aqui a norma. Essa tabela aqui, ó, da Equatorial Goiás, que você vai procurar, tá? Isso aqui é um resumo, ó. Por que que eu tinha aqueles números, aqueles dados em mente aqui, ó, de tanto, né, estudar, ministrar essa aula aqui, trabalhar na indústria, né? Fiz estágio também, assim como talvez algum de vocês aí. Então, esses dados aqui eu só tinha o do 7,5 CV. Já a Equatorial, ó, tá vendo? Ó, 127/220, menores que 5 CV e menor que 7,5, ou seja, até o de 5. Você vem aqui, ó, tem essa tabela aqui. O bom é que essa tabela fica muito próxima. Ó. Motores trifásicos, tá? Você tem a potência, você tem a potência em CV, né? Você tem o equivalente em watts aqui, ao de 5 CV aqui, né? Ao de 7,5, de 10. Então você tem. E geralmente essa primeira aqui é a configuração quando eu tenho um motor aplicado na rede, tá? Se você tem vários motores, essa quantidade, esse somatório influi na potência global deles, né? Quando eles são acionados aí. E é assim, é complicado você acioná-los todos. Deixa eu pegar aqui a simulação, né? Eu deixei para abrir aqui. Deixa eu ver, você põe 4962. É, partida direta com reversão. Eu vou pegar esse aqui corrigido. Peraí. Ah, é. Esse aqui tá corrigido. Esse que é o que eu forneci para vocês aí. Ele é o que mais se assemelha, tá? Ao, ao desenho aqui, ó. Ainda fiz umas firulas aqui, coloquei botão. Aqui a diferença. Ah, não, aqui tá K1 é ele direto aqui e K2 é a reversão dele. Então, esse motor, né, ele tá, por exemplo, se for o 1, 2 e o 3 aqui, é fase A, B e C, então ele tá A, B e C. Ah, geralmente, aí depende, às vezes ele vai girar para o sentido horário, tá? Eu acredito que A, B e C aqui, se a gente considerar a linha fase A, né, o RST, né, A1, ele vai girar no sentido horário e na hora que eu mudo aqui, né, eu desligo ele, né, desligo ele no sentido horário, eu posso ligar ele no sentido anti-horário. Mas aí tem um problema, tá? Lembra que na partida direta, vou abrir a partida direta aqui, inclusive vou pôr os dois em paralelo aqui para a gente fazer uma comparação aqui, ó. Vocês vão ver uma coisa interessantíssima. Você pode ligar ele normal, igual tá ligado aqui, ó, na partida direta.
Tá vendo aqui, ó? Você tem o relé de proteção, você tem um botão de desliga, né? O botão de ligar, o selo, lembra que é retorno por mola, né? Então, esse, na hora que eu simulo ele aqui, ó, vou ligar. Opa. Aí ele acabou ligando isso. Vou ligar esse aqui também. Na hora que eu simulo aqui, ó, dou a partida, ó, na hora que eu solto o mouse aqui, ele volta. Então, o selo no contato auxiliar no contator, ele é fundamental para ele fazer o bypass e continuar alimentando, né, esse motor aqui. Então, a botoeira, inclusive, ela foi feita desse jeito, né? Ela funciona assim, é diferente de um interruptor, que no interruptor você tem uma alavanca, né? Você fecha, beleza, ele, enquanto você fechou, ele continua fechado ali, o circuito aberto. Você puxa aqui, o circuito abre. Já a botoeira, né, ela tem um retorno por mola, né? Aqui ele está a conexão para ligar o circuito foi no normal aberto, né, no NO, né, em open, e para desligar normal fechado, tá? O mesmo o botão você pode utilizar para as duas funções aqui. Só que aqui, ó, se você perceber, espera aí, professor, entre o selo e a bobina, não tem mais nada, vai direto. Só que aqui, ó, aqui que está o pulo do gato. Se eu dou a partida nesse cliente, né? Vou dar a partida aqui, ó, sentido horário, L1, L2, L3, ABC, né? Sentido horário, o motor vai girar. Se eu, com essa ligação, eu posso fazer a mesma ligação aqui, tentar enfiar a mão aqui, o que que vai acontecer? Vai acontecer um curto-circuito, tá? E para você mudar ele de direção, o normal você colocou A, B e C. O K2, tá vendo que ele tá A, B e C aqui no jump, né? Aqui tá certinho, ó, tá A, o do meio B, o do final é o C, L1, L2, L3. Do outro lado aqui, ó, se você seguir, isso que eu gosto dessa caneta aqui. Se seguir aqui, ó, o A tá ligado no B, basear no B, L1 no L3, no B. O do meio, você vai perceber que ele continua, ó, no outro contator aqui que vai servir para fechar o circuito para ele mudar de direção. E, obviamente, se eu mudei o L1, coloquei com o L3, o L3 aqui, ó, eu vou ter que ligar ele no L1 aqui. Então, eu mudar a sequência de fase é um jeito para eu mudar o sentido do motor. Só que se eu fizer essa ligação partida de isso aqui considerando a partida direta, né? Hoje vamos esquecer um pouco a questão da corrente de partida. No próxima aula aqui, ó, a gente já vai falar, cadê? Já vai falar do esquema 2, que é a estrela triângulo. É uma das primeiras, se não tem uma técnica mais antiga, mas depois lá na aula eu explico, tá? Chama resistência variável. Inclusive, ela é referenciada aqui, né, no livro de vocês, ó, estrela triângulo, série paralela, chave compensadora, indireta e manual. Então, se você ligar aqui, inventar de ligar com esse daqui, ó, sem estar intertravado, esse método chama intertravamento, tá? Sem fazer esse intertravamento, vai dar curto-circuito fase. Tá? E aí o motor vai estar funcionando e ele vai mudar a fase abruptamente ali e não vai dar bom, o contator vai ficar ali batendo, né? Para evitar isso, né, você acionar ele enquanto o outro está acionado, eu tenho que pôr uma trava. Então eu vou interconectar o borne inferior do contator do K2
no contato auxiliar, né? No primeiro contato auxiliar, por exemplo, do K2, só que normal fechado, tá? E do K2 aqui, para mudar o movimento, eu vou colocar o contato normal fechado do K1. Então, o normal para a partida é normal aberto, esse daqui, né? Deixa eu desligar aqui. O normal é colocar, né? Ó, primeiro contato auxiliar. Esse aqui é o primeiro, só que é do K2, né? Normal aberto. Porque quando você fecha o circuito aqui, ele fecha, tá? E os dois aqui, os primeiros contatos auxiliares aqui, do outro contator, você faz, né, coloca lá no jump no board superior do K2, depois no board inferior do mesmo contato auxiliar, só que fechado, tá? E aí você coloca na bobina para energizar o K1. Porque aí, né, você vai, na hora que você energiza o normal aberto do K1, ele fica fechado, que aí ele faz o bypass, né? E também o normal fechado vai acontecer o contrário. Se o aberto ele fecha, o fechado ele abre. Então ele evita de acontecer esse problema aqui, né? Através dessa técnica chamada intertravamento. Eu tinha feito o desenho com outras coisas aqui, eu dei uma enxugada para melhorar aqui né, o entendimento aqui para gente. Alguma dúvida aí, pessoal? Deixa eu falar aí. Não, então entendi, professor. Fazendo um paralelo, né? Aí, a partir do momento que eu desligo o circuito, eu coloquei um único botão. Você poderia colocar um botão aqui, né? Um de desligar normal fechado para o 1, para o 2. Eu coloquei um único, né? Inclusive fiz esse link aqui com esse botão físico, né? Agora eu posso, ó, fechar o 2, tá vendo? Ele fechou o contato auxiliar do normal aberto do 2 e abriu o normal aberto, né, o normal fechado do 2 também, tá? Que aí, na hora que passa pelo contator, eu não estou aqui com um aqui perto, na hora que passa por ele aqui, aí tudo o que era fechado fica aberto, o que era aberto fica fechado. Esse tipo, né, até eu acompanho um professor, eu assisto aulas dele de automação, né, lembrando que a minha formação principal é engenharia elétrica, pessoal. E essa parte de acionamento é muito importante, tá? Na máquina elétrica, mas ela também é importante no que a gente conhece hoje como a chamada automação, né? Industrial, até a automação residencial, a chamada domótica, né? Você utilizando um método que o pessoal chama de malha aberta, malha fechada, tá? Esse daqui, ó, tem um feedback, tá? Tem um feedback da malha, da outra malha aqui, né? Do outro acionamento do outro contator, que ele tá ligado com a primeira malha aqui. É um tipo de automação, tá? Poderia colocar um sensor, né? Se fosse um processo automático aí. A máquina, ela tem um braço robótico, aí tem um motor para fazer um corte. Aí ele precisa fazer o corte no sentido horário ou no sentido anti-horário, lá dependendo a serra rotativa que ele está utilizando, né? E aí você pode fazer esse controle também, tá? O que o pessoal chama de automação burra. Você pode fazer, colocando no CLP, a gente vai ver ainda nessa disciplina aqui, né? Dando uma partida direta com um controlador lógico programável aí, né? Um bastante utilizado aí no mercado, tá? Agora, quanto à atividade aqui, vamos lá. Entendi, professor. Eu vou só para vocês
Para ficar mais dinâmico aqui, eu vou pegar minha análise aqui, vocês vão entender aqui, ó. É os rabiscos que eu faço, né? Então, a partida direta aqui, aí eu busquei colocar o esquema muito parecido aqui com, né, a única diferença é que eu utilizei disjuntor motor, em vez de fusível, cartucho fusível ligado direto na rede aqui, é uns cartuchos que fica numa chave tipo faca, tá? É, umas alavancas aí, acionamento bem antigo aí de máquinas elétricas, né? Então, basicamente, a lista de material, né, o contador, são dois, né? O K1, deixa eu ir apagando aqui. Agora que eu consigo, no próprio software aqui. É, ele tá dando uma bugada aqui, mas enfim, o contador aqui, ó, eu tenho dois, né? Então, dois contadores. Inclusive tem software, tá? Que conta lá. Antigamente, por exemplo, eletricista, aprendiz, né? O auxiliar um, auxiliar 2, a tarefa de contar tudo na mão mesmo aqui, né? Lá no projeto e colocando nesse formulário essa tarefa é chata, né? E se você não tiver atenção, você, por exemplo, aqui são dois contadores, né? Um relé térmico, né? O relé térmico aqui, diferente dessa simulação, tem dois, né? Tem um relé térmico que fica no disjuntor motor, tá? Isso aqui é a simbologia para disjuntor motor. E esse daqui é a simbologia para relé térmico. Então tem um relé térmico na montagem aqui, né? Dois botões normal aberto, né? Tanto para acionar a ligação do motor no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Normal fechado, tem um, né? Que eu utilizei um único. Inclusive, aqui no desenho, no esquema, tem um único, que é o S0, tá? E as etapas, eu deixei até uns cálculos aqui, a gente vai ver na próxima aula aqui, tá? As etapas aqui, basicamente, é o que é montagem. Quando você pega o projeto pronto, esse formulário aqui, você vai montar. Às vezes você monta lá no quadro mesmo, ali na Transol. Não, o dono já faleceu faz tempo, hoje é o filho dele lá que cuida. Eu lembro que o seu Gesso pedia pra gente, eu estagiei lá uma época, e daí ele pedia para você fazer a etapa da montagem, fazer as APR, né? Porque aí você pode se machucar, né? Por isso você tem que utilizar EPI, óculos de segurança, calçado com CA, né? Para eletricista, né? E pode até ter uma biqueira, mas a biqueira tem que ser de plástico, né? Realmente, quando você carrega objetos pesados, né? Um motor aí, dependendo da potência aí, deixar cair no pé ali, ele vai fazer um estrago tremendo, tá? Então, pelo menos ali na Ambev, lá na Transol, a gente utilizava com a biqueira de plástico aí, né? Tudo com um certificado de aprovação, conformidade aí com a NR10, né? Para proteger o eletricista ou para quem faz intervenção na área da elétrica. E a segunda fase é o teste. Às vezes o teste é apenas, às vezes o professor, geralmente eu faço isso lá no momento presencial, o professor, ele testa só o diagrama de controle aqui, ele testa para ver se está fechando, para ver se o relé de tempo, dependendo do que você vai fazer, se ele está indo certo lá, e só depois que ele liga o circuito de energia. Basicamente assim, ó. Ele vem aqui, ó. Só deixa o circuito de ligado aqui. Aí, beleza, vou tentar ligar aqui. Não, ó, não deu problema. Aí ele, então tá bom. Vamos ver aqui agora aqui. Vamos ver, ó, não deu problema. Se não tiver intertravado,
ele vai ficar batendo lá, né? E aí você pega e testa aqui, né? Com energia, né? Mas mais seguro, né? Sem às vezes causar um dano aqui na máquina, né? Ou às vezes você não tem nem máquina lá para testar, né? Você testa só os comandos aí, né? E aí vai fazer a instalação, ou você entrega para o cliente para ele mesmo, né? O pessoal lá da obra fazer a instalação propriamente dita, tá? Então é montagem e teste. O risco da montagem é o manuseio de ferramentas e materiais aí, perfuracortantes, por exemplo, tá? E o risco na hora do teste, né? Seja, às vezes você vai testar o circuito, ele tá com é de corrente contínua, aquele é, entre aspas, mais seguro. Mas mesmo assim tem risco, né, de energização aí fortuita, né? Então você tem que se prevenir, tá? Então o risco é o choque. Como que você vai controlar esse risco? Utilizando os EPIs adequados, tá? Então é isso, pessoal. Tem alguma dúvida aí antes de eu fechar aqui? Anderson, Vinícius, Rony, Giovanni, Felipe. Não. Tá, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a nossa próxima aula ao vivo. Tchau, tchau. Um abraço.